Olá a todos, muito boa tarde, obrigada por estarem aqui connosco hoje à tarde nesta conversa do campus neurológico. Acho que nós estamos bastante entusiasmados porque vai ser um assunto muito interessante, espero que vocês possam beneficiar bastante daquilo que tentámos trazer aqui hoje para conversar um pouco sobre o sono. O objetivo desta conversa, ou melhor, o mote, digamos, prende-se com o Dia Mundial do Sono, que se comemorou ontem e que este ano versa sobre esta importância da regularidade dos ritmos de sono e da importância que isso tem em termos de saúde e em termos de bem-estar. E vamos ter hoje aqui um painel fantástico para comentar este assunto e para vos falar sobretudo de um assunto muito importante e muito interessante, que é o nosso relógio biológico, que no fundo é uma estrutura do nosso cérebro que controla todo o nosso ritmo e a nossa capacidade, não só, mas também a nossa capacidade para dormir às horas que nós queremos e para estar acordados às horas que nós queremos. Vamos ter aqui hoje nesta conversa duas investigadoras com diferentes perfis, o que vai ser uma ótima oportunidade para perguntar coisas e para aprender coisas. Uma delas é a Ângela Relógio, que é uma investigadora que se dedica especificamente ao estudo molecular e celular do relógio biológico, que trabalha ela é licenciada em Física Tecnológica e depois pelo Instituto Superior Técnico, mas depois desenvolveu o seu doutoramento na Alemanha e trabalha agora em Berlim, no Charité Medical University of Berlin, e tem lá o seu grupo de investigação que se dedica especificamente a isto e que irá depois mais daqui à frente, daqui a um pouco, falar um pouco sobre estes mecanismos moleculares que regulam o nosso relógio biológico e a importância que estes têm em várias patologias médicas. Depois teremos também outra investigadora, que é a Kátia Reis, que é bióloga, que é também especialista em sono e ritmos biológicos, é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas da Católica e doutorada em saúde ambiental, e que desenvolveu o seu doutoramento precisamente sobre estes temas, sobre a importância da sincronização entre a nossa sincronização interna e a sincronização com o mundo, não é? Com o nosso meio social e familiar e de trabalho. Trabalhou nomeadamente com um dos investigadores mundiais mais impulsionador desta importância da sincronização entre o mundo social e nós próprios, que é o professor Till Ronenberg de Munique. E que também vai falar connosco um bocadinho sobre estas coisas. E depois eu própria, Ana Rita Peralta, sou médica, neurologista e trabalho em medicina do sono, e a doutora Cristiana, que tem no fundo o mesmo perfil que eu, e nós vamos falar um bocadinho com duas pessoas que fantasticamente concordaram em estar aqui connosco a explicar de que maneira é que isto tem importância para a vida deles, não é? Uma dessas pessoas é o Francisco, que nos vai falar da importância, que é um jovem, não é? Mas que já tem uma história um bocadinho longa da importância disto na vida dele e que nos vai falar um bocadinho sobre isso, e a Dona Margarida, que é uma senhora com doença de Parkinson, em que isto também, este problema do impacto do sono e das horas a que o sono acontece, tem tido uma grande importância na vida dela e no manejo da doença dela. E portanto basicamente vai ser sobre isto. Esperamos que vocês consigam aprender bastante e também aproveitar este momento para perguntar várias coisas, tendo em conta estas pessoas que podemos ter aqui para nos dar feedback sobre estes assuntos todos. Vamos começar primeiro só por vos mostrar uns pequeninos videoclipes pedagógicos que nós fizemos no campus neurológico, que têm por objetivo alertar para a importância de dois dos sintomas principais da doença de sono, um deles muito relacionado com este problema que vamos falar hoje aqui, que é a importância de dormir bem e as regras de higiene do sono, que no fundo vão estar muito ligadas com este problema também do nosso relógio e do nosso ritmo, e outro sobre a apneia do sono e sobre a roncopatia, que é uma das patologias de sono mais importantes e que deve ser sempre investigada, e portanto era uma forma de alertar para esse problema. Durante o sono, decorrem processos biológicos indispensáveis ao equilíbrio do organismo.
Dormir mal é ter um sono muito leve ou entrecortado com despertares, levando a cansaço, sonolência, irritabilidade e dificuldades de concentração durante o dia. Pode também ser uma insónia, manifestada por dificuldades em adormecer, acordar a meio da noite por períodos prolongados ou acordar demasiado cedo de manhã, não conseguindo voltar a dormir. Mantenha horários regulares de sono e tente não dormitar. Evite utilizar ecrãs ou trabalhar antes de dormir. Organize as suas tarefas e planeie o dia seguinte com antecedência. Faça exercício físico regularmente, mas não nas 2 horas antes de ir para a cama. Ao jantar, opte por refeições leves, com alimentos pouco açucarados ou condimentados. Evite bebidas cafeinadas e outros estimulantes durante a tarde e noite e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Não force o sono. Este é um dos conselhos mais importantes e também mais difíceis de seguir. Se tiver dificuldades em adormecer, não veja as horas e faça algo relaxante e calmo. Depois volte a deitar-se de luz apagada, pronto a adormecer. Mantenha o quarto com um ambiente confortável, pouca luz e temperatura ambiente adequada. Aprenda a respeitar o seu corpo e as suas necessidades. Se mantiver dificuldades no sono, procure ajuda médica especializada. Uma iniciativa CNS Academy. Ressonar é um sintoma muito frequente, principalmente nos homens, mas não deve ser encarado como algo normal, especialmente quando associado a paragens de respiração. O seu parceiro pode sofrer de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se ressona, fique atento a estes outros sintomas: sonolência durante o dia, períodos de insónia, sono agitado e muitas idas à casa de banho durante a noite, acordar com a boca seca ou com a sensação de que o sono não foi reparador, irritabilidade e dificuldades na concentração durante o dia. Mesmo sem paragens de respiração, estes sintomas merecem a sua preocupação e procura de ajuda especializada numa consulta do sono. Pode ter apneia obstrutiva do sono. Esta doença aumenta o risco de ter problemas cardiovasculares, acidentes pessoais ou de viação, além do impacto negativo que tem a nível social, especialmente na vida conjugal. O diagnóstico da roncopatia e da síndrome da apneia obstrutiva do sono é feito através de um exame de sono que o seu médico irá certamente solicitar. O tratamento inclui medidas gerais como a redução do peso e o exercício físico regular. Muitas vezes é necessária uma intervenção mais específica, como a utilização de um aparelho durante o sono. Também pode estar indicado o tratamento cirúrgico ou com próteses de avanço mandibular. Converse com o seu médico sobre as melhores opções para si. Uma iniciativa CNS Academy. Estamos de volta então, portanto isto são 2 videozinhos que podem ser vistos bem no Facebook e no canal do YouTube do CNS e que tem no fundo este objetivo de tentarmos divulgar regras importantes para a qualidade de sono, mas também chamar a atenção para esta patologia importante. E agora vamos voltar então aqui à nossa conversa. Chamava agora a Ângela para conversar um bocadinho connosco e para nos explicar no fundo como é que funciona isto, o que é isto do relógio biológico, o que é isto qual é que é esta estrutura cerebral que tem tanta importância para regular o nosso sono e os nossos ritmos e o que é que a Ângela nos consegue explicar sobre isto?
Olá, olá a todos. Obrigada, Rita, pelo convite. O meu nome é Angela Relógio, a Rita já introduziu. Eu tenho um grupo de investigação no Charité, sou professora de sistemas, de medicina de sistemas, também na Faculdade de Hamburgo. E estou no momento numa altura de mudança. E como estou numa altura de mudança, não estou realmente a dormir da melhor forma. E noto que o meu ritmo circadiano está relativamente desregulado neste momento, de modo que eu começava com um exercício muito simples. Imaginem que hoje não têm compromissos nenhuns, não tinham despertador para vos acordar, não têm filhos para vos acordar, nem sequer têm animais em casa a fazer barulho. E a minha pergunta seria: quantas pessoas daqui é que acordariam, por exemplo, por volta das 7 da manhã? Só assim a pensar um bocadinho. Quantas pessoas acordariam, por exemplo, entre as 9 e as 10 da manhã? Se quiserem levantar a mão, podem levantar, que aqueles que têm a câmera ligada eu vejo. Quantas pessoas acordariam por volta do meio-dia? Há alguém na audiência que esteja convencido que ele ou ela não acordaria? Pois isso geralmente é uma coisa que não acontece. Nós mais cedo ou mais tarde acordamos todos. E o motivo pelo qual acordamos não é assim tão simples de explicar. Ou seja, nós acordamos porque temos realmente o relógio. E esse dito relógio é aquilo que nós chamamos o nosso relógio biológico ou o nosso relógio circadiano. E o que é o relógio circadiano? É um mecanismo que, desde as plantas aos mamíferos, foi desenvolvido através da evolução e que nos permite, de certa forma, gerar tempo, ou seja, nós fazemos tempo realmente e permite antecipar a resposta às adaptações a mudanças ambientais, por exemplo, como os ciclos de dia e de noite. Ou seja, nós já sabemos, antes de acordarmos, o nosso corpo sabe que está quase na hora de acordar e, por causa disso, prepara-nos e prepara uma série de atividades no corpo para que possamos acordar. Eu gostava de vos dar um bocadinho assim a ideia da história do relógio circadiano. Isto é um conhecimento que nós já sabemos há muito tempo, é uma coisa mais recente, como é que é? Na verdade é relativamente recente, portanto já se trabalha há muitos anos nos mecanismos de relógio circadiano, mas o prémio Nobel só chegou em 2017 e foi atribuído pelas descobertas que foram feitas nas últimas décadas sobre os mecanismos genéticos e moleculares do dito relógio circadiano ou relógio biológico, também chamamos assim. E embora esses resultados científicos apontem, na verdade, que o dito relógio é muito importante para a função do organismo, a aplicação deste conhecimento à manutenção da saúde ou à optimização de tratamento não está a ser feita. E não é uma coisa que seja usada nem nos hospitais e geralmente nós não temos muita atenção ao nosso relógio. E o relógio é o quê? O relógio é uma espécie de uma máquina, portanto, imaginem mesmo como se fosse um relógio interno, que é autossustentado, ou seja, trabalha por si próprio, mesmo sem pilhas, trabalha sempre, e gera uma espécie de oscilações, como se fossem umas ondas, que têm um período, ou seja, repetem-se a cada 24 horas. E é por isso que nós conseguimos realmente adaptarmos ao ciclo das 24 horas do dia e da noite da Terra. E é por isso que o relógio se chama circadiano, ou seja, circa vem do latim, significa cerca, e diem, que vem do latim e significa dia. É um relógio que funciona com o ritmo de cerca de um dia, de 24 horas. E o bom funcionamento do dito relógio assegura a regulação atempada de vários processos fisiológicos que são cruciais, que vão desde a atividade hormonal, à temperatura do corpo, aos ciclos do sono e de vigília, à atividade imunológica e até ao nosso metabolismo. Então a Rita estava a perguntar onde é que estava o relógio. O relógio está em vários sítios. Nós temos, na verdade, um relógio principal no cérebro, numa estrutura que se chama o núcleo supraquiasmático, que capta a luz e transmite a dita informação recebida pela luz através de rotas complexas, de redes de neurónios, das células do nosso cérebro, e passa essa dita informação aos nossos relógios periféricos que existem em cada célula do corpo. Ou seja, cada uma das nossas células tem um relógio. A nível molecular, o dito relógio nos mamíferos consistem em determinadas redes moleculares de elementos que estão interligados, que são compostos por uma série de reguladores positivos e negativos e que por causa disso geram as ditas oscilações que eu tinha dito que duram 24 horas. E hoje em dia nós sabemos que o dito ritmo circadiano não regula só os nossos ciclos de sono, mas tem influência em vários processos celulares, por exemplo, a resposta aos danos das nossas células, do ADN, ao metabolismo e até à proliferação celular. Por exemplo, no meu grupo de investigação, nós trabalhamos no relógio circadiano e no cancro. Portanto, o relógio tem um impacto na fisiologia, no bom funcionamento, que contribui
para um estilo de vida saudável. E os ritmos circadianos mudam ao longo da vida. Isto é muito importante saber. E significa o quê? Significa que o relógio circadiano do feto, ou seja, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, é sincronizado com os ritmos da mãe, até ao nascimento. Depois o bebê nasce e começa o problema. Então, porque é que os bebés não dormem como os pais dormem? Porque os ritmos circadianos dos bebés não estão ainda sincronizados com o exterior. Mas a situação melhora, portanto, após algum tempo as crianças, quando atingem a idade de ir para a escola, já têm um fenótipo circadiano que é mais precoce, ou seja, são mais matinais, e depois vem o segundo problema, que são os adolescentes, ou seja, os adolescentes em si não são problema, o que é problema são os ritmos hormonais que mudaram e os ritmos circadianos que mudam, e é por isso que os adolescentes têm imensas dificuldades em acordar cedo e têm imensas dificuldades em adormecer mais cedo. Portanto, era bom que a escola, a nível de liceu, por exemplo, começasse mais tarde. Decididamente seria melhor para os adolescentes. No entanto, esta regularidade é atingida outra vez na idade adulta e leva ao fenótipo da manhã, que vocês vão ouvir na oradora seguinte, de modo que eu não vou entrar nesse assunto. E que isto é novamente observado em adultos saudáveis, nos idosos. Muda tudo outra vez um bocadinho, o ritmo circadiano é alterado e isto é parcialmente explicado devido à reduzida sensibilidade à exposição à luz, que é um dos importantes sinais para que conseguimos, para termos o nosso relógio circadiano, digamos assim, sincronizado com o exterior. E a resposta reduzida aos estímulos luminosos pode levar então ao desalinhamento dos ritmos circadianos com os ciclos do dia e da noite e pode contribuir para perturbações do relógio que depois nós sentimos como perturbações do sono. De forma geral, também é importante dizer que as mulheres são mesmo diferentes dos homens, também em termos de ritmos circadianos. Portanto, as mulheres têm um fenótipo que é mais matinal em comparação aos homens. O estilo de vida é claro que é determinante para a saúde circadiana, está relacionado com as atividades diárias que nós temos, a nossa alimentação, o trabalho, já vimos no filme, o exercício físico é extremamente importante. Viver contra o relógio pode, a longo prazo, resultar em consequências bastante graves para a saúde. E um exemplo muito simples do desalinhamento do relógio interno com o ritmo da Terra é o que nos acontece quando viajamos. Portanto, imaginei agora que nós viajamos de Lisboa para Nova Iorque. Algumas horas depois de termos aterrado em Nova Iorque, o nosso relógio principal, que é o relógio do cérebro, aterrou também, portanto já está no ritmo local. No entanto, por exemplo, o relógio do fígado ainda está nos Açores, o relógio da pele se calhar ainda está em Lisboa e por aí afora. Portanto, estes relógios todos levam um certo tempo a sincronizarem de novo e a estarem sincronizados com o meio exterior e é por isso que nós sentimos aquilo que chamamos jet lag. Mas o jet lag não é um problema muito grave, passado alguns dias está tudo bem. O problema é que tanto fatores genéticos como os fatores ambientais podem resultar em perturbações do sono, desculpem, dos ritmos circadianos, que são mais fortes e que realmente estão associadas a doenças. Isto são tanto doenças do sono, mas também doenças do foro neurodegenerativo, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, doenças autoimunes e o cancro, que é aquilo que nós investigamos. E as ditas perturbações circadianas parecem realmente estar ligadas com os primeiros sintomas em doenças como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, também doença de Huntington, e o mau funcionamento dos mecanismos moleculares do sistema circadiano são considerados como desempenhando um papel fulcral e é possível até causal no desenvolvimento patológico, mas nós ainda não temos informação suficiente para podermos dizer mais sobre isto. Para terminar, gostava ainda de referir que a avaliação dos ritmos circadianos é realmente bastante importante. O que significa o quê? O que significa que nós precisamos de ferramentas que sejam precisas e que permitam definir como é que é o nosso perfil circadiano, ou seja, qual é a melhor forma ou como é que os nossos genes do nosso relógio interno variam ao longo do dia, qual é o género de oscilação que têm. No nosso grupo de investigação é uma das coisas em que nós trabalhamos, ou seja, nós desenvolvemos um método que é não invasivo para medir o perfil circadiano, baseado simplesmente em amostras de saliva, e os resultados das nossas análises podem ser aplicáveis ao desenvolvimento de intervenções para manter um estilo de vida mais saudável, mas também para a monitorização e eventualmente tratamento da perturbação circadiana em várias condições patológicas. E por acaso tem graça que no vídeo referiram-se à doença da apneia do sono. E um dos trabalhos que nós fizemos recentemente, por acaso com a Universidade de Coimbra,
foi exatamente na apneia do sono, e nós usámos este género de processo para monitorizar os doentes na apneia do sono e ver como é que os ritmos circadianos variam também com o tratamento. Ou seja, o que nós vimos nos últimos anos é que a relevância terapêutica do relógio circadiano ganhou uma atenção acrescida, que a medição da expressão dos ditos genes do relógio, ou controlados pelo relógio, que estão envolvidos no metabolismo, por exemplo, de fármacos, de medicamentos, é muito relevante e pode ser utilizada não só para identificar novos medicamentos, mas também para reduzir algum dos efeitos secundários, dos efeitos adversos de alguns desses medicamentos. E foi, na verdade, investigada uma vasta gama de tratamentos para condições médicas e a sua ligação a ritmos circadianos, desde as alergias, à neurodegeneração e ao cancro, é realmente muito forte. De modo que a utilização de terapias que são adaptadas à hora do dia, que são personalizadas com o relógio interno do paciente, pode proporcionar um tratamento, que é mais eficaz. E para que essa dita terapia, que se chama cronoterapia, ou seja, uma terapia que está de acordo com uma certa hora, possa ser utilizada na prática. O que nós precisamos são, na verdade, mais estudos clínicos, nós precisamos de uma estratificação mais precisa dos pacientes, que é baseada no ritmo circadiano, e daí a tal utilização de ferramentas, ou de formas de medir o dito ritmo circadiano, e a combinação dos dados genómicos e fisiológicos tem, como é óbvio, um grande potencial para a direção futura da cronoterapia. Embora a investigação na área do relógio tenha realmente crescido nos últimos anos, nós ainda não atingimos o ponto de utilizar este conhecimento, o que é pena, e temos que trabalhar nesse sentido. De modo que eu terminaria com a frase: nós sabemos que o relógio é importante, portanto, nós sabemos que as horas são importantes, nós sabemos que isto varia de pessoas para pessoas, e é a altura de nós utilizarmos este conhecimento. E estou aberta a perguntas que queiram saber mais. E E obrigada mais uma obrigada. vez. Obrigada a nós, Ângela, é fantástico. É, isto, é muito importante, porque eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer tem noção de que existe este relógio interno, não é? Que nós temos a tal marcação do tempo e que nós produzimos tempo nas nossas células, não é? E que isso tem imenso impacto na nossa saúde, não só no ritmo sono-vigília, como a Ângela estava a dizer, mas também em todas as outras áreas. Portanto, pensem aí nas vossas questões para a Ângela. Se calhar avançávamos um bocadinho agora para falar com a doutora Cátia Reis. Cátia, a ideia agora era pegar aqui um bocadinho na que a Ângela nos esteve a contar, a explicar, não é? E falar um pouco mais da individualidade das pessoas, não é? E da relação, da relação que isso tem e da importância que isso tem com os horários sociais e familiares e de trabalho, que a Ângela acabou por também já falar-me, e de que maneira é que isso pode gerar doença. Obrigada. Ora, obrigada eu pelo convite. A Ângela realmente já me poupou imenso trabalho, porque ela fez uma introdução super completa, mas eu acho que ela foi muito clara naquilo que ela teve a dizer e deu para perceber. Aquilo que salientou foi que realmente nós somos diferentes. Ela começou por perguntar quantos de vós é que acordariam às 8, quantos é que acordariam às 9, quantos acordariam ao meio-dia. E isto é se não mais que, não sei se alguns de vós já ouviram falar, mas nos chamados cronotipos. Ou seja, todos nós temos uma hora preferencial, digamos assim, mas que é endógena, que é nossa, né? Que faz parte do nosso relógio biológico endógeno, mas que permite que nós estejamos a dormir ou acordados a determinadas horas. E nós todos conseguimos perceber, não é, que uns acordamos mais tarde, ou seja, somos mais matutinos, peço desculpa, acordamos mais cedo, e outros somos mais tardios, e acordamos mais tarde, e deitamos também mais tarde. São também vulgarmente conhecidos como as cotovias e os mochos, não sei, mas é possível que assim algumas revistas de televisão ou o que quer que seja que tenham às vezes cruzado com este tipo de designações. E realmente nós somos todos diferentes, não é? Nós mais ou menos situamos ali por cronotipos ou por relógios biológicos mais ou menos alinhados com o dia à noite, não é? Mas depois temos uma distribuição muito normal, mas depois temos assim umas pontas, não é? E é aí que, quando nós somos muito matutinos ou muito tardios, que por vezes faz com que as coisas se tornem um bocadinho mais difíceis de gerir. A Ângela também falou na questão dos adolescentes, né? Porque assim, o nosso cronotipo ele é influenciado por 3 fatores, maioritariamente. É pela nossa genética, pela exposição à luz, que a Ângela também já falou, que é isso que faz com que nós consigamos sincronizarmos, e também pela idade, não é? Pela nossa idade.
porque ao longo da nossa vida, e ela também já marcou bem isso, passamos aqui por uma fase em que ficamos mais tardios, endogenamente mais tardios, pelas razões que a Ângela indicou, seja alterações hormonais, não é? Maturação sexual, que faz também com que haja uma maior sensibilidade à luz, nomeadamente no final do dia, que faz com que naturalmente ficamos mais tardios, não é? E depois temos um problema, salvo seja, um constrangimento, que é têm que acordar de manhã para ir para a escola. E normalmente, quando estão a acordar, ainda estão a acordar na noite biológica, não é? Ainda estão, o relógio deles ainda diz que é de noite, mas no entanto o despertador toca e eles têm que ir para as aulas. O que é que acontece? Muitas das vezes, logo pela manhã, eles acabam, os adolescentes em norma estão bastante sonolentos, não é? E daí às vezes são até considerados como preguiçosos, digamos assim. Quer dizer, não é só preguiça, está bem? Era isso que eu também queria deixar aqui, é que endogenamente eles são mesmo mais tardios. Uh, e é uma coisa que era bom que nós começamos a ter presente realmente esta nossa biologia e que as escolas, não é? Que os legisladores comecem a ter isso também em consideração, porque infelizmente aquilo que nós observamos é que quando andam na primária, entram às 9, quando ainda são mais matutinos, não é? Mas depois entram na adolescência, ficam mais tardios, ou seja, e passam a entrar na escola ainda mais cedo. E o que é que isto vai gerar? Vai fazer com que eles estejam privados de sono, levam a uma privação de sono. Esta privação de sono acaba por permanecer durante toda a semana e depois chega ao fim de semana, o que é que acontece? Já não têm o relógio para os despertar, não é? Então ficam na cama, adormecem à hora que o relógio deles diz que é suposto estar a dormir, mais ainda do que aquilo que seria a hora que naturalmente iria acordar. Porquê? Porque como eles estão privados de sono durante a semana, não é? Acaba por acontecer uma tentativa, digamos assim, do nosso organismo de compensar até o sono que tiveram privados durante a semana. Claro que isto ao longo da nossa vida, esta capacidade depois fica cada vez mais difícil, não é? Mas o que é que acontece? Esta questão que nós observamos é o quê? É uma oscilação permanente entre os dias de semana e os dias livres, não é? Eu normalmente falo em dias de semana e dias livres, porquê? Porque eu trabalho também muito com trabalhadores por turnos, eles nem sempre os dias de semana são propriamente segunda a sexta, não é? E então normalmente utilizo estes dois termos, dias de livre e os dias de trabalho. Mas isto vai fazer com que os nossos ritmos sejam permanentemente perturbados, não é? E que condicionem a uma privação de sono constante, digamos assim. Por isso é que, efetivamente, o facto de sermos cronotipos mais tardios faz com que, nestas circunstâncias, não é, quando temos que ir para a escola ou para o trabalho, cause-nos alguns problemas. Aquilo que eu tenho vindo a estudar nos últimos tempos, tal qual como a doutora Rita tinha mencionado, eu tenho focado nesta questão dos cronotipos e até mesmo cá em Portugal, e aquilo que nós temos observado é que nós efetivamente parecemos ser cronotipos relativamente mais tardios do que outros países, está bem? E o que é que isto acontece? Faz com que estejamos mais sujeitos a este jet lag social, ok? Aquele termo que a Ângela introduziu há pouco do jet lag, que é o andar de avião, não é? Que faz com que nós andamos a mudar do nosso horário, não é? De uma forma muito rápida, tão rápida que o nosso organismo não consegue sincronizar e não consegue adaptar-se assim tão rapidamente, mas nós, dado ao facto de nosso relógio biológico ter uma determinada programação, digamos assim, uma determinada hora, e termos que, naturalmente, porque temos que trabalhar ou porque temos que ir para a escola, não é? Acabamos por acordar e por andar também a fazer quase que uma ida durante o fim de semana, vamos até aos Estados Unidos e depois voltamos outra vez à segunda-feira. Andamos constantemente a sujeitarmos também a uma outra forma de jet lag, que é este chamado, designado de jet lag social, está bem? Esta questão agora com o Covid, muitos de vocês devem ter reparado que viemos todos para casa, ficámos todos refugiados da nossa luz, não é? Do nosso sincronizador máximo, que é a luz, efetivamente, tal qual como a Angela mencionou. Ele fez com que muitos de nós passámos a ir dormir mais tarde, não é? E isso nós conseguimos observar. Assim começou o confinamento, desenvolvemos um estudo com vários países,
onde conseguimos observar precisamente isso, o facto de estarmos sem a luz, estarmos completamente escudados da luz por permanecermos em casa, fez com que esta questão de sermos tardios ficássemos ainda mais tardios, está bem? E uma das coisas que nós vimos, isto agora uma curiosidade mais até para vocês, enquanto nós portugueses, não é? Foi que nós de todos os países, dos 40 países, nós éramos o país mais tardio, com cronotipo mais tardio, tanto antes do confinamento como pós-confinamento. Por isso é algo que nós se calhar devíamos começar a pensar, e até tal qual como a Ângela falou da questão das escolas, não é? Se calhar seria algo que deveríamos realmente começar a pensar e arranjar estratégias, e mais que não seja uma das coisas que nós muitas das vezes tomamos como garantida, que é o facto de termos esta luz fantástica, maravilhosa, não é? E a Ângela que está na Alemanha, ela sabe perfeitamente, lá não há assim esta luz toda, e aproveitamos muito mais lá, não é? Lá as pessoas têm tendência para ir mais para a rua, nós não, nós temos tendência para estar em casa, para escudarmos do nosso, para ficarmos, para não nos expormos à luz, e a luz realmente é a nossa fonte de juventude mesmo, não é? E não só a nossa fonte de juventude, mas também a nossa fonte de sincronização de todos esses nossos ritmos. E acima de tudo, aquilo que a Ângela disse era muito importante, que é o problema é quando nós os desincronizamos. Não é? E o facto de nós andarmos permanentemente a desincronizar os nossos ritmos, isso é que nos leva a que muitas das vezes estejamos sujeitos a alguns tipos de patologias, não é? Existem algumas pessoas que são particularmente vulneráveis, digamos assim, a esta oscilação de ritmos permanente, que são nomeadamente os trabalhadores por turnos, não é? Mas estes não têm outra alternativa, não é? Têm que ir trabalhar, têm que trabalhar horas que normalmente o nosso relógio mandaria nós estarmos a dormir, mas temos que acordar para ir trabalhar. E aí realmente é quando surgem também, e alguns de vós, se forem trabalhadores por turnos, ou se tiverem algum trabalhador por turno por perto, de certeza já experienciaram algumas destas sensações, mas até aí o nosso cronotipo, ou seja, o nosso relógio biológico pode ser melhor ou pior em determinadas situações. Por exemplo, um cronotipo, uma pessoa que seja mais notívaga, não é? Uma pessoa que tenha tendencialmente mais apetência para ter as atividades mais no final do dia, acordar mais tarde e deitar-se mais tarde. Consegue muito mais facilmente adaptar-se também ao turno da noite. No entanto, essa mesma pessoa, quando ela estiver a fazer turnos rotativos, e se ela tiver que fazer um turno da manhã, vai ser horrível para ela, porque ela não vai conseguir adormecer e vai ter que acordar super cedo para ir trabalhar. Ou seja, só aqui vocês já conseguem perceber realmente o quanto o nosso ambiente, não é? E a nossa vida social pode efetivamente impactar ou perturbar os nossos ritmos. E nós, para que eles funcionem bem, é bom que eles estejam todos sincronizados. E acima de tudo, a mensagem que eu queria tentar deixar passar aqui é que temos que, inevitavelmente, todos nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que realmente fazer as nossas vidas, não é? Mas temos que, de alguma forma, arranjar algumas estratégias, digamos assim, para que nós consigamos manter uma vida o mais saudável possível e o mais dentro dos nossos ritmos. E passarmos a ouvir, acima de tudo, o nosso organismo. Acho que é o mais importante. É que nós muitas vezes acabamos por... Já temos vontade de ir dormir e... mais um bocadinho, não é? Vamos ficar aqui mais um bocadinho, ver mais um filme, mais uma coisa, que isto até está a giro. Mas esquecemos, temos que pensar sempre que se o nosso organismo está a mandar dormir, é porque se calhar devemos ouvi-lo, está bem? Porque no dia a seguir depois temos que nos levantar para trabalhar e depois todos os problemas que vêm a seguir. Se calhar esta é a mensagem que eu queria deixar, Rita. Não me querendo alongar muito. Obrigada, Kátia. No fundo, era esta a ideia, de ter esta ideia das diferenças, não é? E da importância da desincronização. E um bocadinho vocês acabaram por falar e criar um mote, digamos, para o Francisco falar um bocadinho connosco, porque já falaram do problema da adolescência e nós queríamos um bocadinho dar-vos esta ideia de que os ritmos têm esta importância ao longo de toda a nossa vida, não é? E portanto vamos passar agora aqui para esta fase em que vamos falar de facto do impacto deste relógio biológico quando ele está tão desincronizado que leva a um desconforto e leva a problemas mesmo de adaptação na vida da pessoa, não é? E aí passamos a chamar a isto uma doença, porque na realidade aquilo que a Kátia teve a falar até agora e a Ângela é o normal, não é? Nós temos um relógio, somos vespertinos, somos matutinos, mas estamos integrados e a conseguir fazer bem as nossas coisas.
mas às vezes isto chega a extremos em que já não acontece isso. E isso acontece quer em pessoas novas, como o Francisco nos vai contar, quer em pessoas mais velhas, como depois a Dona Margarida nos vai contar, nomeadamente por esta coisa que a Ângela também já introduziu, que é o nosso relógio também vai envelhecendo, não é? E, portanto, aqueles mecanismos que nós temos para ficarmos sincronizados com o dia-a-dia vão ficando menos potentes e, portanto, começa a existir dificuldade de estar sincronizado. E, portanto, Francisco, obrigada por ter aceito participar aqui connosco. Eu acho que o Francisco tem uma história bastante paradigmática da importância de tudo isto, não é? Também da importância da escola não estar sincronizada com os adolescentes. Portanto, eu gostava que o Francisco nos explicasse um bocadinho o que é que lhe foi acontecendo, não é? Como é que foi evoluindo esta sua dificuldade de se adaptar às horas que as outras pessoas chamam normais e como é que as coisas estão a correr agora? Sim, sim, claro. Portanto, boa tarde a todos. Eu sou o Francisco, tenho 24 anos e durante o 10º e 11º eu fiz o horário normal, que era o horário da manhã, e acabei por chumbar 2 anos, o 11º e o 12º, e acabava mesmo por faltar às aulas, 2 ou 3 aulas da parte da manhã, depois acabava por ir à parte da tarde. Uh, Quando chumbei pela segunda vez, decidi que algo está errado e mudei para o horário da noite. No horário da noite tive notas que nunca tinha tido, passei facilmente, acabava por estudar para os testes às 4 da manhã e depois acordava às 3, 4 da tarde do dia a seguir. Às 7 ia para as aulas e corria tudo bem. E depois fiquei um ano sem fazer nada. Durante esse ano ainda piorou, ou seja, ia para a cama às 7, 8 da manhã e acabava por acordar quase às 5. Esse ano não fiz absolutamente nada e no ano a seguir fui tirar um curso de personal trainer. Aí melhorou um bocadinho, ou seja, comecei a acordar às 2, se não me engano, e deitava-me às 3, 4 da manhã. Agora acabei a parte teórica desse curso de personal trainer e vou começar a parte prática, ou seja, a parte do estágio. E aí disseram-me que podia ter de acordar às 7h10 da manhã para começar a trabalhar às 8. Fiz uma direta para ver se conseguia resolver isto tudo e por acaso até correu mais ou menos bem, porque já tinha feito várias diretas, só que acabava sempre por acordar durante a noite e não servia de nada a direta. Desta vez correu mais ou menos bem e acho que estava a acordar ao meio-dia e estava a ir para a cama por volta das 2, 3 da manhã. Depois começou outra vez a piorar tudo, foi aí que fui falar com a doutora Rita e ela me ajudou. Agora estou a acordar por volta das 10h30 da manhã e estou a ir para a cama à 1 da manhã e tendo em conta o que estava a ir para a cama às 7 da manhã, acho que já está bastante melhor e acho que é isso. Pois é, no fundo o problema é este, é que há muitas pessoas como o Francisco, não é? Que, quer dizer, muitas pessoas, mas apesar de tudo é uma patologia bastante prevalente e as pessoas acabam por naquela fase dos 18, 17 anos estar um bocadinho desprotegidas porque as pessoas acham que eles na realidade são preguiçosos e não se querem levantar e por isso não querem ir trabalhar e não querem ir para a escola. E não há um apoio para isto, que de facto é um problema, é muito difícil para uma pessoa com esta patologia ser capaz de acordar cedo. E ele, de facto, tem um cronotipo bastante tardio, não é? Portanto, ele tem tendência para adormecer muito tarde, para acordar muito tarde, e para ele levantar-se às 7 da manhã acabou por levar a isto. Quer dizer, o principal é saber que esta patologia existe, porque de facto nós podemos ajudar. O Francisco, explique só um bocadinho o que é que tem estado a fazer agora para ajudar a conseguir, pelo menos das 2 às 10, estar a conseguir Sim, ter um sim, sim. horário mais ou menos regular. Sim, comecei a tomar a medicação para adormecer e de manhã coloco uns óculos que ajudam bastante, que simulam a luz solar e, por exemplo, quando eu de antes saía para, pronto, para ver a luz do sol, saía de casa, fazia-me imensa impressão a luz do sol. Não, independentemente das horas que eram, até podiam ser 6 da tarde, até me faziam impressão para lá para fora. E agora, com esses óculos agora ajuda bastante
E outra coisa que eu esqueci-me de referir era que, por exemplo, quando eu ia para a escola às 8 da manhã, eu acordava super mal disposto, com dores de cabeça, dores de estômago, não conseguia comer absolutamente nada. E pronto, Pois, porque é isto também que a Ângela tinha explicado, não é? Não é só o sim, nosso sim, sono que sim. conta, é toda a nossa biologia está desregulada, não é? E portanto agora o Francisco tentado, não é bem um medicamento para adormecer, Francisco, o medicamento é para sincronizar, mas Ah, ok. para as outras pessoas não acharem que nós tratamos estas coisas dando medicamentos para dormir, que não é essa a ideia é mesmo é mesmo ajudar o relógio a ficar mais sincronizado com a hora que nós queremos. E também agora, e esta luz que o Francisco faz ajuda, como a Cátia falou e a Ângela falou, o nosso relógio é muito sincronizado pela luz, é o principal estímulo que permite, que ensina, digamos, o relógio a funcionar daquela maneira e, portanto, esta luz que o Francisco vai fazer artificial simula a luz natural e está a tentar regular o horário dele e originalmente nós aqui em Portugal até muitas vezes não fazemos a luz, só que o problema é que o Francisco só com a medicação para sincronizar estava outra vez a começar a andar para a frente e portanto eu achei que valia a pena fazer um bocadinho de luz para o ajudar e pelo menos por enquanto as coisas têm estado a correr bem. Cristiana, e se calhar agora a Cristiana fala um bocadinho com a Dona Margarida para nos explicar estes problemas agora em idades mais avançadas. Obrigada, Rita. Dona Margarida é uma doente nossa, uma doente de Parkinson, que seguimos já desde há alguns anos e que vai contar aqui a perspectiva dela, não só de uma doente com mais idade e que tem também aqui uma doença neurodegenerativa associada. Se quiser começar, Dona Margarida. Boa tarde, sou Margarida, tenho 70 anos e estou doente de Parkinson há 15. Peço desculpa de não estar assim muito bem, porque eu tenho dificuldade em me concentrar durante muito tempo e estar com a luminosidade a olhar para o ecrã. Ora bem, é assim, eu fui sempre uma pessoa que gostava muito de deitar tarde e levantar tarde. Só que durante a minha vida ativa isto não pude fazer. Quando reformei-me, já pude, digamos, deitar-me tarde. Sem me aperceber, ia-me deitando cada vez mais tarde, e havia dias até que nem me chegava a deitar. Comecei a ficar completamente descoordenada, nada fazia, não conseguia pensar, não conseguia estar minimamente ativa e recorri à doutora Rita para ver se o que é que podia fazer. Foi um bocadinho complicado porque, portanto, fiz os exames da apneia, deu que eu tinha apneia do sono e tive que tentar habituar à máquina, que é uma coisa que a mim faz muita impressão. Tenho dificuldade em suportá-la. É um grande problema. Mas a pouco e pouco, disciplinando-me, a deitar-me à mesma hora, a ter cuidado com as luzes, a ter o quarto sempre às escuras, que era uma coisa que me chamava sempre a atenção. E a pouco isto foi entrando, digamos, nos eixos. Agora estou um bocadinho regulada, mas é uma questão agora de ter mais disciplina e penso que voltarei a ter uma melhor vida, digamos. Muito obrigada, Dona Margarida. E quer explicar um bocadinho melhor o que é que acontecia durante a noite? Eu, por exemplo, o que é que durante a ficava noite fazer? levantava-me, ia para a casa de banho e acabava por adormecer na sanita. Essa era uma das coisas. Não tinha a percepção do que é que estava a acontecer comigo. Eu era um autónomo, um robô, que andava ali de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E como digo, eu tinha dias que nem à cama ia. E o que é que Estava o ficava a telefone fazer? desperta, ou com o computador, ou com fazer trabalhos manuais. Nessa altura eu comecei a fazer uma determinada atividade de trabalhos manuais e que me preenchia, que eu nem me apercebi pelas horas passarem. Então havia dias que eu nem sequer ia à cama. Muito bem. E depois durante o dia, como é que se sentia? Mesmo do ponto de vista Cansada, motor? com dificuldade em conversar, tinha muitas dificuldades. E mesmo do ponto de vista motor da doença de Parkinson, como é que Pois, estava? claro, que isso também se refletia na doença, com muito menos atividade, muito mais tremores, muitas dores de cabeça, essencialmente isto. Okay. E agora com a melhoria do sono e deitar-se um bocadinho mais cedo e ter um sono mais regular, o que é que sente durante o dia? Como é que E se assim, sente? eu neste momento estou a uma fase um bocadinho mais crítica.
estou novamente a ter problemas, penso que tem a ver também com o agravamento da doença, visto que tenho a doença há 15 anos e isto a pouco e pouco vai gravando, não é? Pois, digamos que neste momento estou, como disse, de início estou com problemas de concentração, de ver o ecrã, não, usar o computador e o telemóvel neste momento para mim é extremamente difícil. Portanto, a luminosidade é uma coisa que me também afeta hoje em dia, pensamentos escuros, mas isso também tem a ver com a doença, não tem a ver propriamente com o sono, não é? E à noite? Que queixas é que tinha durante a noite? Mesmo a Bem, dormir, já ainda acordava? eu neste momento estou com problemas também de sono, porque também tenho com um problema urinário, também tem a ver com a doença de Parkinson, e por isso tudo eu também estou um pouco pior que o do sono. Digamos que consigo, por vezes, há noites que durmo, mas há outras noites que acordo várias vezes durante a noite. Além de ter que ir à casa de banho, o que também é uma coisa muito, muito preocupante, porque eu me desequilibro facilmente portanto, convinha que eu dormisse, de facto, tivesse uma noite descansada para ver se este problema não aparecia. Ok. E nos dias em que consegue tolerar a máquina e quando consegue tolerar o CPAP durante mais alguns dias, como é que se Digamos sente? que nessa altura, quando acordo um bocadinho melhor, o dia corre melhor, com mais alegria até mesmo. Muito, muito bem, muito obrigada. Que a Boa nossa tarde. doente, obrigada. A nossa doente Margarida é de facto um exemplo. Tem sido sempre de facto um bocadinho difícil gerirmos aqui toda a história, tanto do ponto de vista da doença de Parkinson como da parte do sono. Efetivamente, estes doentes com mais idade, e como foi falado, muitas vezes têm uma desregulação do sono, que podem ter um atraso de fase de sono, como a dona Margarida, mas também podem ter um avanço de fase de sono, e o que pode também muitas vezes acontecer, e na maior parte das vezes podem ter um ritmo muito irregular, não é? Ter a dormir durante o dia, depois não conseguir dormir durante a noite, há dias em que dormem mais cedo, outros dias em que dormem mais tarde, e que isso efetivamente depois tem um impacto durante o dia e durante da funcionalidade durante o dia e na própria doença em si. Neste tipo de situação temos de ter sempre em conta que pode haver mais alguma coisa, nomeadamente aqui a dona Margarida deu o exemplo de ter uma apneia do sono associada e que deve ser tratada, e nem sempre é fácil de tratar, mas vale a pena diagnosticar e tentar o tratamento, porque de facto os doentes melhoram, e pode haver outras situações, nomeadamente assim, pernas inquietas, esta parte de ir urinar muitas vezes durante a noite, são coisas que nós podemos ajudar do ponto de vista terapêutico e que de facto melhora a qualidade de sono e depois melhora o dia. Rita, não sei se queres. Estás sem som. Já está. Pois, a dona Margarida, é verdade, como também há esta parte da evolução da doença e dos sintomas associados que tornam toda esta evolução difícil, não é? E há sempre oscilações, mas apesar de tudo, agora aquele quadro que nós víamos de antes na dona Margarida, que era uma grande irregularidade, cestas durante o dia, muitos períodos acordados durante a noite, agora ela conseguiu chegar a um equilíbrio e apesar de tudo, mesmo com estas dificuldades todas, aquilo que tem acontecido é que apesar de tudo o horário de sono está relativamente estável e embora haja esta dificuldade de ter que ir à casa de banho, que tem a ver com a doença de Parkinson, pelo menos ela conseguiu chegar a um equilíbrio melhor, não é? E portanto a mensagem principal é que mesmo sendo muito difícil, e eu acho que o caso da dona Margarida é um caso bastante difícil, nós conseguimos ajudar, e estavam aqui umas pessoas a perguntar e a comentar que gostavam de ouvir mais sobre esta parte da terceira idade, não é? E no fundo é isto, à medida que nós vamos ficando mais velhos, há várias coisas que acontecem. A Ângela já vos falou um pouco de o relógio fica também com mais velho, não é? Também pode haver alterações cerebrais nessa estrutura, todas as nossas células ficam diferentes, mas além disso, o que acontece também é que há mais doenças, não é? Não é só a doença do relógio, há, por exemplo, uma apneia do sono, há outras doenças de sono, há doenças médicas que se podem somar e que podem complicar a regulação do sono, mas isto, analisando tudo no conjunto e tentando melhorar todas as vertentes, consegue-se melhorar a qualidade de sono.
E há uma coisa que também já foi aqui falado, mas que já passou um bocadinho, e se vocês não ouviram, não podem ter tomado atenção, mas a Ângela falou-vos disso, não é? Nós, à medida que vamos ficando mais velhos, o nosso cronotipo, a nossa tal tendência do relógio, torna-se um bocadinho mais matutino outra vez, portanto, na fase da adolescência mais vespertina, depois na idade adulta vamos ficando mais, entre aspas, normais, e depois vamos começar a ficar um bocadinho mais matutinos, e pode haver isto que a Cristiana falou, de um avanço de fase, que é a pessoa ter tendência para se deitar muito cedo e acordar muito cedo. E isto também é importante nós analisarmos, porque às vezes as pessoas pensam que têm uma insónia, porque acordam demasiado cedo, mas porque têm tendência para se deitar muito cedo. E, portanto, esta análise do como é que os ritmos estão a acontecer é muito importante. Eu não se esqueçam de pôr perguntas, está bem? Eu vou começar aqui a abrir as perguntas aqui do público. Tenho uma pergunta inicial que acho que qualquer um aqui do painel pode ajudar a responder, que é: porque é que mesmo adormecendo mais tardiamente, a hora de despertar se mantém? Isto é, porque é que o nosso corpo não mantém a necessidade de dormir um número de horas de descanso obrigatório ou necessário? E qual a relação da privação de sono e do cansaço com a alimentação? Não sei se Ângela, se calhar consegue dar aqui uma resposta. Oi, Então, em relação, porque é que nós acordamos, seja como fosse, mais cedo, embora vamos para a cama mais tarde. O que acontece é que o nosso relógio não tem nada a ver com o exterior. O nosso relógio é uma coisa interna, que é regulada por genes. A maneira que nós ligamos ao meio exterior é uma espécie de uma sincronização. Isto significa o quê? Significa, imaginem que passam a vida num quarto muito escuro, que nunca tem luz. Embora estejam num quarto muito escuro, nós vamos todos os dias acordar e vamos todos os dias dormir. E o que nós observamos aí é o nosso ritmo verdadeiro. Portanto, nós vamos acordar à hora que o nosso corpo diz, que de certa forma está programada através dos nossos genes, e nós vamos dormir à hora que o nosso corpo diz, que está programada pelos nossos genes. Como nós não temos sinal exterior, é como se o relógio tivesse a correr e não houvesse ninguém para todos os dias ir acertar os ponteiros do relógio com o mundo exterior. E é isso que o Sol faz, que a luz faz, que é um dos nossos acertadores mais fortes. E se nós não tivermos essa luz, nós nunca nos ligamos ao meio exterior, portanto, estamos completamente sincronizados. Agora, o que é que acontece? Vamos para a cama muito tarde. Os nossos genes não têm nada a ver com isso. Nós é que forçámos ir para a cama muito tarde. Provavelmente teríamos ido para a cama mais cedo, não é? Mas os nossos genes vão nos dizer à mesma: olá, são horas de acordar. Se nós fôssemos uma pessoa que acordasse mais tarde, então íamos acordar mais tarde. Mas se nos nossos genes, de certa forma, está escrito que nós temos que acordar mais cedo, não interessa a hora a que vamos para a cama, vamos acabar por acordar à mesma hora. Por isso é que é um problema, ficamos privados de sono se realmente não tivermos em conta o dito relógio. Uma coisa que me ocorreu quando, eu agora esqueci-me do nome dele, o primeiro rapaz muito simpático que esteve a contar a história, exato, o Francisco. Eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma análise genética, porque vocês sabem que pode haver, há uma mutação no gene PAR2, não é nada perigoso, não te preocupes, Francisco, mas mas é uma das coisas que explica imediatamente porque é que isso acontece. Provoca um síndrome que se chama, em português, o síndrome familiar de sono avançado, qualquer coisa assim deste género. E o que se verificou foi que foi uma história assim parecida com a tua. Então havia um miúdo assim mais novinho ainda, que tinha problemas, nunca conseguia acordar cedo. Então o que é que chegaram à conclusão os médicos? Depois de falarem com os pais, chegaram à conclusão que afinal os pais, se não bebessem tanto café e não tivessem o despertador, tinham exatamente o mesmo problema. Fizeram uma análise genética e viram que todos, tanto o rapazinho como a mãe e o pai, tinham uma mutação num dito gene que se chama período. Já se chama período porque está ligado ao relógio. E essa mutação fazia isto no caso disso. E agora esqueci-me da segunda parte da pergunta. A primeira parte tinha a ver com acordar mais cedo. Não, o Francisco não fez estudos genéticos. Nós habitualmente aliás, na família dele também, eu sei que já falei com a mãe, ela é um bocadinho notívaga, mas controladíssima. Por isso ele não tem assim história familiar, mas nós habitualmente não fazemos, né? Tentamos resolver clinicamente a situação e habitualmente não fazemos. A outra parte tinha a ver com a relação entre a privação de sono e a alimentação. No fundo um bocadinho esta relação da regulação do sono e
da nossa comida, não é? Eu não sei se a pergunta vai mais na direção no que nos acontece, por exemplo, quando nós viajamos e estamos no jet lag, em que não ajuda absolutamente nada, se nós acordarmos à meia da noite e começarmos a comer. Porque é que a alimentação é importante para o relógio? Porque a alimentação funciona também como um dos estímulos exteriores que vai sincronizar o nosso relógio, assim como a luz. A luz é o estímulo mais forte, por isso é que é importante nós sairmos lá fora e recebermos a luz. Ainda por cima em Portugal, com uma sorte dessas, com uma luz tão forte. Nós aqui temos um problema, mas enfim. Mas a alimentação também muda. O café também muda, o exercício físico também muda, ou seja, estas coisas todas estimulam o nosso relógio. Então, se nós tentarmos usar estes estímulos exteriores de forma a que o nosso relógio esteja mais sincronizado com a nossa vida social e com aquilo que é melhor para nós, então isso ajuda. Se nós usarmos os estímulos ao contrário, por exemplo, nós acordámos à meia-noite porque não conseguíamos dormir, tínhamos uma insónia, ou qualquer coisa assim, ou ainda não fomos para a cama, e depois decidimos comer, sei lá, um bolo ou assim. Então é óbvio que não vai ajudar, porque estamos a dizer ao nosso corpo, afinal são horas de acordar, não são nada hora para ir dormir, estavas enganado. De modo que aí não sei se a pergunta ia nesta direção, se não. E há outra coisa que é a própria, uma coisa é esta desregulação do ritmo, não é? Outra coisa é a própria privação de sono, normalmente está envolvida, ou digamos que estudos demonstram que aumenta o risco, por exemplo, de obesidade e faz-nos ter mais vontade de comer, porque desregula um pouco as hormonas que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. E, portanto, há uma enorme relação entre a comida e o sono. Há este problema de nós comermos fora de horas, não é? E disso ter, por exemplo, no trabalho por turnos, ou neste caso o jet lag, ter imensa influência porque o nosso organismo não está preparado para receber aquele aporte de nutrientes na altura. Mas a outra coisa que também acontece é nós, por dormirmos de menos sistematicamente, em princípio vamos estimular a nossa vontade para comer. E, portanto, aumentamos o risco de ter diabetes, aumentamos o risco de ter obesidade, de ter dislipidemia. E no fundo é um fator de risco assim, cardiovascular a longo prazo. Tínhamos aqui mais uma pergunta que é: com que idade os adolescentes regulam o sono para acordar mais cedo? Ou seja, a Cátia estava a tentar responder, Cátia, mas se calhar responde aqui assim oralmente. Sim, eu acabei por pôr aí no chat, porque aquilo que nós observamos em estudos populacionais é que, em média, normalmente as raparigas ficam mais matutinas mais cedo do que os rapazes. Tem a ver também com a própria maturação sexual. Se pensarmos, e há pouco disse precisamente isso, não é? Que o nosso cronotipo também, a alteração, digamos assim, para mais tarde, está muito ligada, muito intimamente ligada à nossa maturação sexual. As raparigas ficam mais matutinas por volta dos 19 anos, aproximadamente, é aquilo que nós conseguimos observar. Os rapazes por volta dos 21 anos. É normalmente o ponto de viragem, digamos assim, de quando começam a passar a ficar cronotipos mais matutinos, começam a ter ritmos muito mais matutinos. E depois aquilo tem uma tendência para estabilizar ao longo da vida, realmente. E depois, por volta de mais ou menos dos 60 anos, 60, 65 anos, os homens e as mulheres estão muito próximos, não há assim grande diferença entre eles, em termos de género, né? Elas depois têm tendência para ficar mais matutinos, como a Rita há pouco também disse, e daí o perigo, digamos assim, de irmos também mais cedo para a cama e fazendo que depois acordamos também muito mais cedo e acharmos que temos um problema de insónia, não é? Quando na realidade já dormimos as horas todas que tínhamos a dormir, é mesmo também que tem a ver com esta tendência para ficarmos mais matutinos quando avançamos na idade. Eu tinha aqui também mais uma pergunta, que já são duas pessoas a pôr simultaneamente, que é: toda a vida me lembro de ser notívaga, no sentido de gostar de me deitar e levantar tarde. Enquanto trabalhei tinha sempre déficit de sono durante a semana, tentando equilibrar ao fim de semana, dormindo as manhãs inteiras. Portanto, no fundo o tal jet lag social que a Cátia falou. Agora, com 66 anos e reformada, sinto que o meu relógio funciona entre as 3 da manhã e as 10, 11 da manhã. E, no fundo, gostaria de saber se devo seguir o meu relógio ou se devo tentar acertá-lo com horários normais e como. É assim, neste momento já não há o problema do jet lag social, não é? Já não se põe porque já está reformada, então não tem que trabalhar.
se sentir bem, se isso não afetar a sua vida do dia a dia. Quer dizer, não vejo assim grande razão para que efetivamente se force a ficar mais cedo. Se quiser ficar com ritmos relativamente mais matutinos, a única coisa, aquilo que eu lhe posso aconselhar é tentar logo de manhã quando acorda, tentar acordar um bocadinho mais cedo, acordar às 10, passa a acordar às 9h30 e vá tomar o pequeno almoço para uma esplanada, sem óculos de sol, ok? Que é para apanhar com a luz diretamente da retina, que é para ela sincronizar. E vai ver que vai naturalmente dormir também um bocadinho mais cedo, se calhar, durante a noite. Porque realmente, efetivamente, aquilo que nos faz sincronizar, por isso é que a doutora Rita, por isso é que a Rita deu como a terapêutica ao Rodrigo. Francisco. Francisco, péssima com nomes, desculpa, Francisco. A luz é fototerapia, exatamente. Mas nós realmente, tal qual como a Ângela estava a dizer, temos uma enormíssima vantagem que é termos uma luz lá fora maravilhosa, não é? Mas o facto de nós podermos sair e apanhar esta luz tem que ser logo assim que acordamos, ou de manhã. Porque se nós estivermos expostos à luz só no período da tarde, vai fazer com que ficamos ainda mais tardios, porque o nosso ritmo endógeno, ele tem uma resposta própria à luz. E se nós estivermos expostos à luz no período da manhã, preferência ainda dentro da nossa noite biológica, faz com que nós vamos dormir mais cedo. Mas por oposição, se não tivermos luz de manhã e só tivermos luz no período da tarde, faz com que nós avancemos ainda mais. Por isso é que o facto de nós estarmos sem luz nenhuma vai fazer com que seja, com que ainda seja, este problema ainda se agrave muitas das vezes, não é? Na ausência de luz, tal qual como a Ângela estava a dizer, passamos a regular-nos com o nosso relógio endógeno só, sem sincronizadores, e faz com que muitas das vezes vamos mais tarde. Porquê? Porque nós somos 24 horas, mas não é bem 24 horas, em média é 24,2 horas que nós demoramos a dar uma volta completa, e por isso é que é muito mais fácil para nós atrasarmos a nossa ida para a cama, não é? Do que irmos mais cedo, porque o nosso período realmente não é bem. E por isso é que nós precisamos da luz para sincronizar, e quando nós não a temos, acontece-nos este tipo de coisas, ficamos mais tardios. No ponto de vista médico, em relação aqui a esta pergunta das 3 às 10 da manhã, a nossa opinião normalmente é que as pessoas devem seguir o seu cronotipo, está bem? Se a pessoa tem a tendência para se deitar um bocadinho mais cedo e levantar um bocadinho deitar um bocadinho mais tarde e acordar um bocadinho mais tarde, deve seguir esse seu ritmo e deve adaptar a sua vida a essas necessidades, porque, por exemplo, mesmo o Francisco, ele agora está a tentar fazer aquilo que ele vos disse de fazer o estágio, não é? O meu conselho foi tentar arranjar um estágio que se adeque aos horários, porque o estágio das 7 da manhã para ele vai ser extraordinariamente difícil, e não só difícil acordar, mas pouco produtivo no trabalho, porque ele funciona mal àquelas horas, ele gosta de estar a dormir àquelas horas, mas se o deixarem fazer o estágio às 11 ou às 10, ao meio-dia ou às 5 da tarde, ele vai ser fantástico, não é? E portanto nós temos que aproveitar na sociedade a diferença, e aproveitar a diferença é permitir que as pessoas vivam no seu ritmo, não é? Tinha aqui mais uma pergunta, que é na insónia. Rita, desculpa, posso só dizer um comentário? Sim, claro. É que há uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem, porque uma coisa é o que é o nosso relógio natural, digamos assim, o nosso relógio que nos diz para irmos para a cama muito mais tarde. Mas às vezes o que acontece é que, na verdade, as pessoas já estão cansadas antes, mas continuam a ver, por exemplo, em Portugal, a telenovela. E a seguir à telenovela, depois começam a ver, não sei, uma entrevista qualquer, ou seja lá o que for, e depois ainda vêm as notícias, e depois vem mais não sei o quê, e depois a seguir vão arrumar a cozinha, porque não pode ficar desarrumada para o dia seguinte, não é? Estou a pensar, por exemplo, na minha avó, e depois a seguir ainda vão, se calhar, passar a ferro, ou o que seja, e depois vão para a casa de banho e têm em cima do espelho da casa de banho uma daquelas luzes muito, muito, muito fortes, que é para poderem ver os dentes muito, muito, muito bem quando vão lavar os dentes. E o que é que essa luz está a fazer? Está a dizer-lhes outra vez, acorda. E depois acabam por ir para a cama, na verdade, muito mais tarde, e às vezes não é o ciclo normal. Às vezes é, mas outras vezes não é. Portanto, é melhor primeiro pensar nestes detalhes todos e ver, mas será que é isto que eu faço ou não? E se não for o caso, então pronto, provavelmente é o ciclo normal, tudo bem, porque não seguir. Se não há problema. Pois, eu acho que isso é verdade, e aliás o Francisco também pode dar o seu testemunho sobre a importância que tinham ou que têm tido, a maneira como ele tem mudado, espero eu,
um bocadinho as coisas que ele faz antes de ir para a cama, para ver se consegue adormecer mais cedo. Sim, eu antes ficava no PC, pá, ia até às 6 e depois tentava ir para a cama tipo às 7. Agora paro 2 horas antes, pá, aí, antes de ir dormir e já é melhor. Pois, para descansar, é precisamente isso, no fundo é esta parte do impacto do que nós fazemos tem imenso impacto. E a Dona Margarida também, não é? Porque tinha aquela parte toda de fazer muitas coisas à noite, ficava super entusiasmada com os seus trabalhos manuais e as coisas todas que fazia naquela altura. E isso também tinha impacto na decisão para ir dormir, porque se me lembro, já foi há uns 2 ou 3 anos, a Dona Margarida na altura ficava a fazer o seu bricolage muito entusiasmada à noite e depois não conseguia deitar-se, não é? Era isso, não era, Dona Margarida? É, exatamente. Perdia-me. Não dava para os olhos passarem. Exatamente. E depois tinha outra coisa, que adormecia e não dava conta. Portanto, estava a fazer os trabalhos manuais, adormecia em cima dos trabalhos manuais e depois tentava ir para a cama e não conseguia dormir, não era? Exato. Exatamente. E adormecia, por exemplo, na casa de banho, nem dava conta, depois tentava ir para a cama e não era capaz. Portanto, estas medidas de higiene são de facto muito importantes. É realmente importante, é aquilo que eu dizia há pouco, tentarmos ouvir o nosso organismo, não é? E tentar respeitá-lo da melhor maneira possível. Então, tenho aqui mais uma questão que é na insónia associada com a depressão. Muitas vezes ajudamos com a melatonina. A que horas devemos recomendar a toma desta para ser eficaz? Isto, sinceramente, é uma pergunta um bocadinho difícil, porque depende um bocadinho do objetivo da melatonina. A melatonina é uma droga que nós podemos usar como indutora do sono, portanto, só para a pessoa adormecer, porque tem um certo poder indutor, mas podemos usar com esta função de regular o relógio, e aí tem a ver com, que no fundo é, por exemplo, como o Francisco está a fazer, é com esse objetivo, e aí tem a ver com a maneira como a melatonina responde, ou melhor, como o tal núcleo supraquiasmático, o relógio biológico que a Ângela falou, responde à melatonina, e aí damos bastantes horas antes da pessoa ir para a cama, mas é uma coisa assim muito técnica de coisa. Para indutora do sono, no fundo, é na hora de ir para a cama, mas não é muito comum nós usarmos com esse objetivo. Depois tenho aqui uma outra pergunta, que é: quando uma criança com 12 anos quer se deite cedo ou tarde, mas no dia a seguir levanta-se sempre cedo, isto não é benéfico, pois não? Gostaria de saber o que fazer. Portanto, uma criança com 12 anos deita-se sempre tarde, mas no dia seguinte levanta-se sempre cedo. Se isto é benéfico ou não. Mas essa criança está a acordar com o despertador ou por ela própria? Essa é logo a primeira questão. E depois... Pôr com o despertador, não é benéfico. Não é? E depende também do número de horas que a criança dorme, porque uma criança com... No chat depois, por ela própria. Então, okay. se calhar, era tentar ver aqui a questão do ir para a cama, não é, Rita? Eu, pelo menos neste sentido, é que se calhar ela está a ir dormir muito tarde, não que o organismo dela não permita, não é? Porque seja tardio, mas se calhar por regras de higiene de sono, precisamente. Telemóvel, eu diria telemóvel. A partir das 6 da tarde, telemóvel escondido. Exatamente. E é preciso ter noção que uma coisa é esta coisa do nosso ritmo variar ao longo da idade, mas o nosso número de horas de sono que precisamos também varia, não é? E uma criança precisa de mais horas do que um adulto jovem, ou do que um adulto um pouco mais velho, ou do que um idoso, não é? E, portanto, nós nas crianças temos que ter muita atenção para ter a certeza que eles estão a dormir o número de horas que precisam, que aos 12 anos vai andar aí por volta das 8, 9 horas em média por noite. E passa muito por aquilo que, quer dizer, provavelmente ela acorda muito cedo, porque está no seu ciclo normal, não é? A criança e é matutina, mas faz parte um bocadinho das regras de higiene e do que ela está a fazer antes de ir para a cama, conseguir que ela durma o número de horas que ela precisa, que andará neste número, mas depois é uma variação individual que nós próprios conhecemos, pronto, analisando os nossos filhos e percebendo quanto tempo é que eles dormem quando têm essa oportunidade para dormir na cama, sem restrições. A dizer que acontece principalmente ao fim de semana.
Durante a semana vai para a cama às 9h30, 10, pois. E consegue adormecer, provavelmente, não é? Pois, Sim, no fundo pois, tem a ver com ok. isto, ela tem um Então, ritmo, não é? E depois ao fim de semana deita-se tarde, mas o ritmo dela continua o mesmo, portanto ela acorda à hora que acorda normalmente. Então, sabemos que muitos são os fatores que desregulam a nossa qualidade de sono. E a atividade neuronal está na base destes fatores. Perguntam se existem soluções de treino cerebral que permitam readquirir uma regulação da nossa atividade neuronal, ou seja, penso que é isto, não é? Se poderia usar uma solução de treino cerebral para tentar reajustar o relógio. Deve ser mais dirigido provavelmente a pessoas mais velhas. Alguém tem, no fundo é uma espécie de uma fisioterapia para reajuste do relógio. Alguém tem algo? Eu posso falar um bocadinho. Pois é, isso que eu ia dizer, a melhor fisioterapia que podem fazer é tentar aumentar a amplitude dos ritmos. Neste caso é com a força dos sincronizadores. O nosso sincronizador major é a luz. Por isso eu acho que a melhor coisa que podem fazer é, efetivamente, exporem-se à luz no período da manhã, é fazerem exercício, preferencialmente também de manhã. Se for ao ar livre, perfeito, não é? Combinação ótima, que é estar a fazer exercício e estar expostos à luz. Manter as refeições completamente síncronas, não é? Não comer muito tarde, realmente. Porquê? Porque é tal e qual como a Ângela estava a dizer, está a dizer ao organismo para acordar, não é? Está numa altura em que é suposto entrar aqui o nosso sistema circadiano, a nossa produção da melatonina, a dizer que é noite e que é hora de dormir, estamos a induzir comida que faz com que desperte, não é? O organismo se come é porque tem que estar, se está a comer é porque tem que estar alerta, não é? Ou seja, estamos a contrariar o ritmo. Por isso a melhor coisa que temos a fazer é dar uma maior robustez aos nossos ritmos, com uma melhor sincronização, porque isso vai fazer com que eles tenham uma amplitude melhor, que é o melhor treino que eu posso dizer aqui. É isso. Aliás, eu acho que é uma das razões pelas quais os portugueses têm a tendência para ter o cronótipo mais tardio, é porque em Portugal nós jantamos às 8 horas. Ou mais Às tarde. 8 é cedo. Ou mais, Oito ou é mais tarde, cedo. ou mais tarde. Eu aqui na Alemanha ainda janto às 8 horas e toda a gente se ri de mim porque é muito tarde. Eles aqui jantam às 6. E depois a seguir vamos para o sofá, ver televisão, ver a novela, adormecer. E quando a Exatamente. novela está a dar, dormitar um bocadinho e depois ir para a cama um bocadinho mais tarde e às vezes não conseguir adormecer, não é? Portanto, tudo isto é de facto muito importante. Não só o sol durante o dia, a atividade durante o dia, sim, e depois à noite reduzir a atividade, reduzir a luz, não dormitar no sofá e depois ir para a cama quando tem sono. Isso é muito importante. Também temos aqui uma questão sobre se a regeneração dos órgãos internos se efetua melhor durante a noite enquanto está escuro. A Eu creio que está relacionado com a primeira pergunta da Dona Custódia, que falava tem desta a coisa ver de com dormir mais tarde e acordar mais tarde. mais tarde, sim. É assim, não sei se querem falar um bocadinho sobre as associações que existem entre as pessoas que têm atraso de fase e determinadas patologias, ou seja, os riscos que tem a pessoa se ter um sono portanto, estar a dormir mais durante o dia e menos no período noturno. Que impacto é que isto tem, no fundo, na saúde da pessoa? É assim, aquilo que se sabe relativamente ao atraso de fase é que existe uma forte associação com a depressão também. No entanto, nem todos os atrasos de fase são deprimidos, mas aproximadamente 50% das pessoas que têm atraso de fase têm também concomitantemente depressão. E não há ainda nada explicado, ainda não conseguimos uma razão, mas realmente existe uma forte predisposição para isso. No entanto, a luz também tem um fator antidepressiogénico, não sei se este termo é que será o correto, mas efetivamente já há estudos que demonstram que a própria luz funciona como um antidepressivo. Por isso, e efetivamente as pessoas que têm atraso de fase são só expostas à luz muitas das vezes no período da tarde. No caso do Francisco, então, quer dizer, ele não tinha quase luz, ele tinha o ciclo invertido, não é? No inverno ele se calhar nem via a luz, era só luz artificial. E realmente a luz que tem este efeito, digamos assim, é a luz do sol. Tá bem? Ou seja, o sol não é só bom
para sintetizar a nossa vitamina D, é bom também para nos deixar mais felizes e menos depressivos. Mas eu acho aqui que nesta pergunta é importante a gente perceber, vamos ver, a gravidade dessa desincronização, porque uma coisa é a pessoa ser desincronizada como o Francisco estava, não é? A ir para a cama às 7 da manhã e acordar às 5 ou 6 da tarde, é uma inversão do ritmo, não é? Outra coisa, ou como tem, por exemplo, uma pessoa que é um trabalhador por turnos e que trabalha a noite toda e depois vai dormir durante o dia. Outra coisa muito diferente é uma pessoa deitar-se às 11 da noite e acordar às 7 e haver outra que se deita à 1 e acorda às 9, não é? E haver esta diferença e de facto a este nível, ou seja, da diferença individual, que pode ter a ver com a minha biologia ou pode ter a ver com o facto de eu à noite ter vontade de fazer coisas que durante o dia não tenho tempo ou não tenho tanta vontade, a este nível, que não é doença, é só uma característica da pessoa, nós não temos dados para dizer que isto seja claramente negativo. Uma coisa é a desincronização, isso é um problema, não é? Agora, só um reajuste do horário baseado na nossa biologia, desde que evidentemente nós cumpramos as regras de higiene do sono, como a Ângela estava a dizer, e não exageremos na luz e nas atividades todas que fazemos à noite, e nomeadamente nisto dos ecrãs, que hoje em dia é a grande praga, não é? Para nós podermos dormir, porque estes ecrãs libertam uma intensidade luminosa que o nosso cérebro interpreta como dia. Se nós cumprirmos as regras, e apesar de tudo tivemos esta oscilação, não é? Há uns que vão para a cama às 10 e há outros que vão para a cama à 1, aí a esse nível nós não podemos dizer que isso cause necessariamente doença. Aliás, Rita, só aqui para acrescentar um ponto, acho que é importante as pessoas perceberem que os estudos demonstram isso, que é pior efetivamente andar o tempo todo a irregularidade de horários, não é? É muito mais nefasta para o nosso organismo do que manter um horário que seja constante, não é? Mesmo que um bocadinho mais tardio ou um bocadinho mais matutino, mas que seja constante. Aquilo que eu queria tentar passar é que o que é nefasto para a nossa saúde é precisamente esta irregularidade. Ou seja, esta desincronização que nós estamos a impor-nos permanentemente nos nossos ritmos, isso sim é que é realmente nefasto. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde também já disse, já há vários anos, e está mesmo oficial, que o viver ou trabalhar contra o ritmo circadiano interno é carcinogénico. Isso é o que se vê, por exemplo, nas pessoas, mas pronto, agora não é preciso ninguém estar assustado, não é? Se trabalhar, por exemplo, os médicos, se trabalharem poucos anos em turnos noturnos, e isso não vai acontecer nada. Mas o que se viu foi que principalmente em enfermeiras, em médicos, em estudos durante 15 anos, 20 anos, onde as pessoas constantemente trabalham por turnos, ou pilotos, por exemplo, a incidência de desenvolverem cancro é superior a pessoas que viajam imenso e estão constantemente em jet lag, que se chama uma espécie de um jet lag crónico, não é só o jet lag social, mas é realmente o jet lag de viajar através de fusos horários. A tendência para desenvolver o cancro, ou o risco de cancro, aumenta bastante. Isto foi depois demonstrado também em modelos animais, e nós vimos isto também em células, se mudarmos o relógio, que estas coisas podem acontecer. Portanto, não é uma coisa... Nós devemos levar a sério realmente o nosso relógio, e eu acho que o relógio é uma das coisas científicas que as pessoas percebem muito bem, porque nós temos todos noção, quer dizer, todos nós acordamos, todos nós vamos para a cama, e desde que pensamos nisto, é óbvio que isto não acontece por acaso, isto acontece porque há um sistema que nos diz são horas de acordar, são horas de ir para a cama, porque sem despertador nós acordaríamos à mesma. Portanto, é o género de conceito, ou digamos assim, científico, que é um conceito bastante complexo, mas que eu acho que toda a gente percebe, só que às vezes nós não levamos a sério, não tomamos em conta. Por exemplo, esta coisa de não ter uma luz muito forte na casa de banho é mesmo importante. Eu já sei, pronto, é óbvio, as pessoas gostam para fazer make-up e por aí afora, mas então de manhã, à noite já não é necessário. É uma das coisas tão simples, e que melhorariam imenso o sono, se mudássemos a luz à noite. Exatamente. E tirássemos os telemóveis às crianças. E os computadores aos adultos também. Mas a outra coisa importante é que mesmo para as pessoas mais velhas, não é? Que
Eu sei que tem uma grande, a maior parte das pessoas tem, quando ficam mais velhas, com dificuldades motoras e às vezes com dificuldades cognitivas, por exemplo, esta exposição à luz durante o dia começa a ser muito pouca. As pessoas estão muito tempo em casa, não saem, e se nós formos ver, passaram se calhar um bocadinho do seu dia com alguma intensidade luminosa. E só fazer isso, ou seja, só todos os dias, por exemplo, de uma pessoa que já tem uma doença de Parkinson, uma demência ou alguma destas alterações, só todos os dias, de manhã, dar um passeio àquela hora em que sincroniza o relógio, e à tarde mais um passeiozinho pequenino, e não apenas à tarde, está bem, por causa daquilo que a Kátia falou, que aí estamos a ter alguma interferência um bocadinho mais confusa no relógio, mas ter alguma estimulação luminosa tem um impacto enorme na capacidade para a pessoa dormir bem de noite. E, portanto, perceber que este relógio funciona e que a luz é uma das coisas mais importantes para nós estarmos sincronizados é fundamental mesmo nessas idades. Professor Joaquim, não sei se quer dizer alguma coisa da sua opinião sobre este assunto. Está toda a gente com vontade de ouvir falar. Não, eu é que estava deliciado aqui a ouvir-vos. Não, o meu único ponto é um pouco isto. Realmente falaram da questão do sono e dos ritmos circadianos e de como é que o cérebro funciona. Que o meu ponto é dizer que isto tem imensas implicações do ponto de vista do estado de saúde, que é um bocadinho a outra vertente. E, portanto, quanto mais não fosse por isso, isto é importante. No fundo, se estas coisas não estão reguladas e não são normais, aumentam o risco de doença cardiovascular e aumenta o risco de morte, que é uma coisa claramente importante. É nesse sentido. E eu acho que mesmo para quem não é perito em sono nem em ritmos circadianos, percebe bem que nas pessoas que nós acompanhamos há um conjunto de situações em que nós nos apercebemos destas flutuações ao longo do dia. Quem acompanha doentes com alterações cognitivas, já com algum declínio cognitivo, sabe que os fins da tarde são em geral mais complicados, as pessoas ficam no fundo, mais agitadas, mais desorientadas e, portanto, o pôr do sol tradicionalmente é um momento complicado para quem tem doenças que cursam, no fundo, com uma perda de faculdades intelectuais. E isso é um aspecto importante. Que o sono é importante sim, porque no fundo acordar durante a noite acaba por ter implicações, não só durante o sono, mas também no dia seguinte, mas mesmo em algumas doenças há coisas que também muita gente conhece bem. Na doença de Parkinson há muitos doentes que acordam de manhã e estão muito melhor do que tiveram em qualquer outro momento do dia. Chama-se mesmo benefício do sono. E nós não sabemos porquê. Sabemos que alguma coisa acontece durante o sono, que de manhã faz com que é quase como se fosse um comprimido adicional que trata bem a doença. Se nós compreendêssemos porque é que isso acontece, saberíamos tratar melhor a doença. E, portanto, há aqui coisas que são importantes para os doentes, são importantes para os familiares, são importantes para quem cuida e para quem faz a investigação. Se nós percebermos porque é que isto acontece, seríamos muito mais sabedores e, portanto, conseguiríamos ajudar muito mais pessoas. Portanto, o meu obrigado à Rita, à Cristiana, à Kátia e à Ângela pela estava aqui a deliciar-vos a ouvir. Portanto, volto ao meu papel de observador atento e deliciado. Obrigado. Nós não temos agora mais nenhuma questão, portanto, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta assim premente, senão acho que vamos parar aqui a nossa conversa. Ok, temos só aqui uns agradecimentos. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, já estamos com bastante tempo, se calhar vamos encerrar a sessão. Muito obrigada Ângela, obrigada Kátia, obrigada Cristiana, obrigada Raquel e Madalena pela organização e professor Joaquim, e muito obrigada Dona Margarida e Francisco por terem concordado em participar, que eu acho que foi muito útil vocês darem a vossa versão dos acontecimentos e explicarem a importância que isto tem na prática na vida de algumas pessoas. Está bem? Muito obrigada a todos. Obrigada.